Mas ele tem muitos serviços prestados. E o governo municipal, o atual governo municipal, o governo Roberto Naves, tem uma proposta importante, interessante na área do meio ambiente, da ecologia, né? E escolher uma pessoa adequada para cuidar disso. Eu queria que o senhor explicasse, tem um projeto aí do Parque das Águas, né, para Anápolis. O que é esse projeto e que estágio ele se encontra, doutor? Então, o projeto está pronto, né? Bom, obrigado, né, pelos elogios aí. Imagina. Você fez parte da minha formação, foi meu primeiro chefe na TV Tocantins. Me inspirou muito, viu chefe? Bom, tem muitos anos mesmo. O Parque das Águas é um parque que vai estar numa parte do Clube Ipiranga, né? E é uma continuação ali do clube, que vai ter o Jardim Botânico e o Parque das Águas, né? O projeto é lindo, a Marília e os arquitetos da prefeitura que fizeram. É cheio de várias fontes, é um jardim bonito. E é um parque, é um lugar de visitação que vai marcar Anápolis, né? Anápolis, ela tem melhorado demais na questão ambiental. E aí, Nilton, eu chamo a atenção para uma coisa assim, né? A vida muda constantemente, né? No nosso tempo de moçada aqui em Anápolis, a gente tinha muito lugar para ir na zona rural, as fazendas, as famílias e tal. Se a gente prestar atenção hoje, a zona rural ela vai virando uma empresa rural, né? Campos de soja, granjas, e não tem muita graça visitar isso. Então tem graça hoje visitar as reservas, cachoeira em Pirinópolis, mas existe um movimento mundial de ocupação de lugares verdes na cidade. Assim, hoje é um charme. Se você for no Parque Flamboyant em Goiânia, você vê uma família de classe média alta fazendo um piquenique no parque. Né? Na Alemanha eles têm o Beer Park, é um parque onde se bebe cerveja. Né? Então são ambientes de integração, um ambiente verde que se inclui na cidade. Né? A cidade ideal não é que ela tem muito jardim, não, ela é no jardim. Né? Então essa é uma transformação que a gente quer para Anápolis. Anápolis sempre ficou muito esquecida a questão ambiental, mas a gente tem um meio ambiente muito bonito que é o Cerrado, e trazer isso de volta, a presença do Cerrado de volta para as pessoas, acho que é uma riqueza muito grande enquanto cidade. Um outro exemplo, em Londres, né, fizeram do Rio Tâmisa também um corredor, né, de ambiente, né? Inclusive eles pescam lá no Rio Tâmisa, né, que já foi o rio mais poluído do mundo. Hoje é psicoso, a pessoa pode pescar e levar o peixe para casa e comer. Exatamente, essa questão de criar corredores verdes e criar, porque assim, se a gente fosse enumerar o que uma árvore pode fazer, um grupo de árvores pode fazer para a cidade, dá mais de 80 qualidades e vantagens que pode trazer. Mas a natureza também ela precisa estar integrada, você não pode desligar os rios, você não pode desligar uma floresta da outra. Os indivíduos, se não tiver 300 fontes de DNA diferentes ou 300 indivíduos, se você separar e tiver menos que 300, a tendência é extinguir matematicamente. Então, os corredores verdes na cidade, os corredores de fauna, e aí, isso que você falou do Tâmisa é uma verdade, que é a APP, que é a Área de Preservação Permanente, a margem do rio, ela vira um corredor, né? E a cidade passa a ser muito bonita. O Japão, por exemplo, quebrou tudo que estava construído em cima dos rios, limpou tudo, colocou pedra e plantou de novo. Então, assim, a gente está longe disso ainda, né? A gente tem muita coisa construída em cima de APP em Anápolis, a gente está longe, mas reconstruir as APPs assim, verdes, trazer o verde de volta para Anápolis é uma coisa importante, e a gente está chegando aí já, batendo uma meta de 380 mil árvores plantadas no município, prefeitura, comunidade, todo mundo junto, né? A gente vai entre 350 e 380 mil, porque como a gente planta doando muita parte, a gente não tem um controle muito certo. Mas a ideia era chegar no 1 milhão. Doutor, eu queria que falasse sobre essa riqueza hídrica que tem aí, onde vai ser o Parque das Águas, ali no coração do Jundiaí, o que tem ali que as pessoas vão poder visitar? Então, nós temos lá dois projetos diferentes, o Jardim Botânico e o Parque das Águas. O Parque das Águas, imagina assim uma praça bem bonita, com jardim mais urbanizado, mas com fontes, e a presença da água enquanto matéria física mesmo, fonte, água correndo. Mas o Parque das Águas ele é para cima da nascente. A nascente vai ser todinha preservada, né? E aí, não sei se já foram lá, onde era o Clube Ipiranga, a floresta cresceu ali de novo. Lá tem assim, tem landi, né, que é uma árvore típica de 100 anos, que nunca foi cortada e está lá. Então é uma fisionomia do Cerrado muito bonita. E aí eu vou te falar uma coisa, a Anápolis vai ganhar um presente lindo demais entre das duas coisas.
o Jardim Botânico e o Parque das Águas. O Jardim Botânico, aquelas piscinas vão virar jardins aquáticos. E lá em cima, lá embaixo, onde vai ser o Jardim Botânico, tem um ambiente agradável demais, né? E os arquitetos capricharam, viu? A Anápolis vai levar uma surpresa aí com o que vai ser feito lá. A questão das 380 mil árvores mudas que foram plantadas, o que isso vai representar para um futuro próximo para a cidade de Anápolis? Olha, eu sou muito repetitivo nessa tecla da água, né? A gente só tem água se a gente plantar água. Então, como é que a gente faz isso? A gente reestrutura o ambiente. Reestruturar o ambiente cerrado, vai ter uma época que nós vamos trabalhar, não vai ser só com árvore não, com os gravatás e arbustos e flores do cerrado, porque a gente precisa de ter uma noção de reabilitação ambiental. O jardim não é só mais um lugar para você ver e ter florzinha. Não, ele presta uma coisa que chama serviço ambiental, né? Ou serviço ecossistêmico, na verdade. Se você passar ali no trevo do Recanto do Sol, ontem eu até fiz uma filmagem, tá no Instagram, quem quiser dar uma olhada lá, Antônio Zaek no Instagram, você vai assistir o vídeo lá. O que acontece? É um jardim de chuva. A enxurrada que antes descia e causava um monte de problema lá embaixo, ela é coletada pelo jardim e drenada. Isso chama um serviço ambiental. É um serviço que a natureza presta, né? E que vai trazer uma vantagem para a cidade. Então aquela água que ia destruir coisas, ela hoje é guardada no lençol freático e vira um jardim. Então o jardim não é só para ver mais, é para ter espécies nativas, é para quebrar clima, é amenizar calor, infiltrar água, manter espécies nativas. Você pode colocar pequenas frutas, atrair pássaros, polinizadores, e aí você traz vida de volta, né? Então assim, a gente vive num lugar que tem a maior biodiversidade do mundo. O Cerrado tem 40 milhões de anos, né? Antes de chegar o homem aqui tinha 40 milhões de anos, é um dos ambientes mais antigos, mais frágeis e mais desconhecidos do mundo. Quando você pega a literatura, chama de savana. Não é uma savana. E nós temos várias formas diferentes de cerrado. Então, Anápolis, né? E ele é muito acessível para o homem. Mas é um ambiente delicado. Por exemplo, qual é o maior problema de Anápolis? Erosões. A gente não tem tanto problema com outra coisa, mas erosão. A gente perde muito mais terra do que o Rio de Janeiro, do que o Espírito Santo, só que lá morre gente. Aqui não. Então, assim, só na Vila Formosa agora está terminando lá um trabalho que custou 6 milhões de reais de uma erosão, e a gente tem muitas em Anápolis, porque a ocupação do solo foi feita errada. Então o projeto Proágua ele vem para trabalhar esse tipo de problema, drenando, refazendo a cidade, chama integração tecnologia verde-cinza, para a gente ter uma cidade melhor e resiliente, né, que significa não ser destruída pelas intempéries. Lá em São Paulo e não sei se em outras cidades também, a prefeitura criou um projeto lá dos chamados piscinões, né, para conter a água pluvial, né? Parece que lá não deu muito certo não, né? Qual é a opinião do senhor, né, para um projeto para reter a força das águas, né, principalmente nas chuvas pesadas? A gente tem que trabalhar, e aí o prêmio que o Proágua ganhou no Banco Mundial, né? A prefeitura está premiada em 3 coisas, assim. A gente ganhou um prêmio no Banco Mundial, a gente entrou para a Agenda Nacional de Cidades Sustentáveis do Banco Mundial em Washington. A gente entrou para a Agenda 2020-2030 como cidade modelo para ser transformada junto com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Regional, a Anápolis ser transformada na cidade média modelo para o país. E a gente ganhou um prêmio de destaque ambiental na Associação Nacional de Municípios, né? Mas repete a pergunta que eu fui falar e esqueci. Os piscinões. Ah, tá. As pessoas, quando vão resolver as coisas, têm mania de pensar em grandes obras, né? E se a gente observar a natureza, né, a criação, né, nós estamos numa rádio evangélica, vamos falar na linguagem, a criação é maravilhosa, né? Não tem, você não forma piscinão para resolver uma coisa, a água infiltra nos lugares onde ela cai. Por isso tem uma lei no plano diretor em Anápolis que fala que as novas construções tem que ter um posto de recarga, né? Por quê? A gente não pode pegar a água e jogar na rua e virar problema do outro. A água tem que cair, entrar no chão onde ela caiu. Era assim que funcionava antes. Chama-se sumidouro, é a mesma coisa, não? O sumidouro usa mais para fossa, né? Esse posto de recarga ele como se fosse uma cisterna ao contrário. A água cai dentro dela e vai drenar para o lençol freático. Isso. Mas voltando, né, à pergunta dos piscinões, a gente tem que fazer muitas pequenas estruturas e não resolver a água quando ela está grandona lá embaixo. Essa é a grande. Você gasta muito e você não resolveu a causa. Se vier resolvendo de cima para baixo, a água vai infiltrando devagarzinho. De onde ela cai, você vai resolver a causa para depois resolver o problema. Porque se a gente vai de baixo para cima, você resolve o problema, mas não resolve a causa. Você vai ter esse problema aí. E aí o Banco Mundial ele tem 3 premissas que eu gosto de usar muito nas minhas palestras. Ele tem macrointeligência, então a gente entender a água de Anápolis. Por exemplo, Piancó virou APA.
Faltou água em Anápolis esse ano, por quê? Porque secou o Caldas, que ninguém esperava que ia secar o Caldas. Então nós vamos fazer um Proágua Caldas, já está marcado segunda-feira com a Codego, nós revitalizarmos a bacia do Caldas, né? Então, transformar isso em áreas de proteção, porque sem água nós não temos nada. Ah, mas não vai poder usar. Não é parque, é APA. Ele tem restrição de uso e eu quero chegar numa coisa aqui em Anápolis para virar um modelo mesmo, que é a cadeia produtiva da água. A água tem valor. A Saneago recebe 3 milhões por mês em Anápolis. Como é que o cara que presta serviço ambiental lá protegendo a nascente não ganha nada? Está errado. Então a gente tem que criar cadeia produtiva da água. Todo mundo que está trabalhando, preservando e fazer, tem uma distribuição, né, disso aí. Então a macrointeligência, você entende essa água que é a nossa água servida e você entende também a água sistêmica. A água sistêmica hoje ela destrói a cidade. Então como é que a gente pode inverter isso? Como é que o que nos falta na seca vira um problema na época da chuva? Então tá errado, né? A gente precisa reverter isso. Então macrointeligência, soluções baseadas na natureza, que é o do jardim drenante, que é você trabalhar como que a natureza faz. Ela que é o modelo para você copiar e ter essa tecnologia. Integração tecnologia verde e tecnologia cinza. O que é isso? Ah, você faz um prédio, né? Você teve uma interferência ali. Aí se você trabalhar ele com jardins, com drenos, com telhados verdes, com plantio de árvores para amenizar calor, você vai ter menos custo de energia, você vai gastar muito menos para manter aquilo lá. Integração verde-cinza. E aí a gente fala em biodiversidade urbana, porque existem as mudanças climáticas, né? E 85% do Brasil mora nas cidades. Hoje é mais que a Europa. Olha que louco que é isso. A Europa tem 79% da população em cidade e o Brasil tem 85%. Nós somos mais urbanos que a Europa. Só que aí a gente não tem solução. As cidades incharam, né? Então a gente precisa de trazer todo esse entendimento do que é a nova cidade, e a cidade é para as pessoas e com as pessoas, para a gente poder inverter esse impacto, ter qualidade de vida, resiliência e ser rico, porque ser rico não é ter dinheiro, né? Ser rico é ser feliz, e a gente tem que trabalhar isso em Anápolis. Só para concluir, Marcos, se você me permite, essa ideia das premiações, né? São 3 premiações que o senhor disse, né? Sim. Isso aí a Globo não mostra, né? Que Anápolis tem essas premiações, né? Só mostrar, porque são coisas importantes, né? Porque ao invés de mostrar tragédias, acidentes, crimes, né? Corrupções, tem um psicanalista também, né? Tem um psicanalista que chama Lacan, que eu gosto muito que ele fala que a gente é marcado pela falta. Né? Então, seu pai te busca na escola a vida inteira. Um dia você senta na frente do psicólogo e fala assim, um dia meu pai me esqueceu. Você não lembra que ele buscou todo dia, né? E assim a imprensa funciona, não, marcado pela falta. Tá certo. Mas aqui a gente está lembrando a importância dessa premiação para a cidade de Anápolis, fazendo reconhecimento. O senhor falou sobre o Rio Caldas, que deu uma dor de cabeça danada para todo mundo. Já tem um diagnóstico do que aconteceu, o que pode ser feito para melhorar? Sim, assim, a gente precisa revitalizar a bacia. Uma parte já foi feita, que é limpar, né? Eles chamam de pulmões, né? Que é onde tem os 2 reservatórios, onde tinha água, estava bem assoreado, fazia muitos anos que não limpava, porque o rio tinha sido generoso por todo esse tempo, né? Então, limpar aquilo ali, fazer o replantio do Caldas e trabalhar também lá a questão da cadeia produtiva da água, né? A gente não pode pensar que a Saneago produz água, ou qualquer outra empresa, Codego, por exemplo, não produz água, eles tratam água. Agora, a água ela vem de outros lugares. Então, tem vários exemplos no mundo. Nova York é um grande modelo, que eles compraram, devolveram a terra e as pessoas trabalham lá. Tem o de Extrema lá, que é o produtor de águas. Então, tem muitos lugares que já resolveram o problema. Quando a gente criou o ProÁgua, nós olhamos aí mais de 30 projetos no mundo inteiro, e 2 nos inspiraram muito. Um de Portland, nos Estados Unidos, que era destruído pela água e resolveu a questão toda com a drenagem, né? Uma drenagem inteligente dentro da cidade. E o outro é o produtor de águas de Minas Gerais, que ganhou um prêmio até em Dubai, né? Que eles conseguiram botar um valor no metro cúbico, mede essa água e o fazendeiro que cuida da água lá recebe por ele. Agora aqui a gente tem alguns desmandos, né? Por exemplo, fez a transposição do Capivari e Piancó. O Roberto jogou bem demais nessa aí, fez fazer lá, beleza. Mas não ficou estabelecido a hora de ligar essa transposição. Então esse ano fechou o motor de produtor lá. Então a gente só vai ligar a transposição quando falta água para Saneago? Ué, peraí. Tem que faltar água no sistema? Então a gente tem que olhar esses detalhes, mas a gente vai aprendendo, né? Isso aí já está um monte de gente discutindo para a gente poder
afiar e amolar essas partes aí e a coisa funcionar direito. Ainda sobre essa questão da água, né, do abastecimento de água, que é o que fala mais alto, que não é a prioridade. Há quem defenda que Anápolis precisa ter um grande reservatório, uma grande represa, não é, com muita água, para que o dia que vier uma seca, o tempo que vier uma seca mais prolongada, a gente ter essa reservação de água. Isso é a solução, né? A cidade ter um grande reservatório, ou as cidades terem grandes reservatórios? Olha, a gente tem assim uma coisa que a gente, primeiro aqui, nós estamos numa região, a gente está numa região muito alta. Anápolis, ela não tem corpo hídrico, a gente tem nascentes. Então, se você for pensar nos rios próximos de Anápolis, você tem o Meia Ponte, lá em Goiânia, completamente poluído, e o próximo corpo hídrico que vale a pena está lá em Corumbá, né? Então, a gente não tem acesso a um grande corpo hídrico, porque é uma cidade de nascentes. A gente, então, precisa de proteger estas nascentes. Se você imaginar como é que funciona o Piancó, né, a gente cerca ele na divisa de Abadiânia e bombeia para trás, para poder ter água, né? E é um riacho valente, porque quando você olha aquele riozinho que dá conta de bancar isso tudo, você assusta com a nossa realidade com água. Eu acho que o reservatório é uma das opções. Eu tenho um questionamento se a gente teria que fazer um reservatório gigante ou se a gente tem que mudar a nossa cultura com água. Eu vivo, Nilton, de água de chuva lá em Covila Santa Branca. Eu guardo 250 mil litros de água de chuva, eu sou independente do meu sistema. Ah, mas essa água de chuva, toda água é de chuva. Ah, mas você vai tratar, eu não preciso tratar, eu mando olhar minha água lá e faço análise, eu poderia beber ela, ainda filtro, né? Então nós recebemos na nossa cabeça 1,5 metro de água. Israel vive com 200 milímetros. A Austrália é rica com 400 milímetros. Alguma coisa errada nós estamos fazendo. Então nós precisamos primeiro questionar a cultura, né? Então, será que é bom um grande reservatório? Ou será que seria bom muitos pequenos reservatórios, até mesmo nas casas? Né? Será que é melhor a gente estruturar isso dessa forma? Então, assim, são estudos, que até a Saneago está fazendo aí também, e tem outras pessoas estudando, são estudos para viabilizar. Anápolis hoje, a água é um limite, né? Ah, vai fazer um bairro em tal lugar, tem água, não tem água? Então, a gente precisa ver essa questão da água com bastante seriedade. O prefeito tem olhado isso com bastante seriedade, e a água sempre é uma surpresa. Quem esperava que o Rio Caldas ia secar esse ano? Porque, na verdade, é a esperança de água de Goiânia, e Silvânia também tem esperança de água do Caldas. O que foi feito Capivari e Piancó, existe um projeto da Saneago para fazer Caldas João Leite, para poder servir Goiânia. Então, assim, e aí de repente o rio seca, né? Então a gente tem que realmente ver qual que é a nossa postura. Nós viemos de uma cultura em que a gente tratava a água como um bem infinito. Água é problema, tira a água, joga para lá, tampas, tanca a mina. Eu, quando era menino que fez a prefeitura, eu lembro do Plástico Campos, os antigão de Anápolis aí olhando e falando, que obra de engenharia, você imagina, hoje pode construir até num brejo, né? Então, e hoje o prejuízo que é você fazer uma coisa dessa. Então, a cultura muda, o conhecimento muda, e a gente tem que se adaptar a isso. É preciso ter consciência que um grande reservatório tem um impacto gigantesco no ecossistema, né, doutor? E às vezes não é o que vai funcionar, às vezes menos, dois menores, ou uma forma da gente ter água. Isso aí precisa de um estudo, né, pra gente não ficar dando tiro no escuro, e tem que ser uma coisa mais estudada. Sobre essa questão, o senhor disse aí da água da chuva, né? Ela pode ser consumida, né, pelos humanos, né? Ela precisa de tratamento. O Brasil, esse dia para trás, virou uma polêmica doida em Anápolis. Aí. Não existe chuva ácida no Brasil. Não existe. Essa era a segunda parte da minha pergunta. Né? Não existe chuva ácida no Brasil. A gente tem aí, quando chove, quando cai a primeira água, o telhado está subindo e desce aquela fuligem. Já viu quando você está indo? É fácil de ver quando a gente está indo para Goiânia, porque aqui é alto, lá é baixo, que tem na época da seca, você vê uma mancha escura por cima da cidade. Aquilo chama inversão térmica. O que aconteceu? Muito gás carbônico, muita poeira, aquilo subiu. Ar quente sobe. Quando chega lá em cima, ele esfria durante a noite. E aí o que estava quente ali perto do asfalto inverte térmico. Então você olha a cidade, tem uma nuvem cinza, né, de fuligem por cima. Nas primeiras chuvas, aquilo vai descer junto com a água. Mas a gente vai beber também, porque não vai para o reservatório. Beleza. E aí, assim, quando você coleta água de chuva, né, você coleta e guarda a água de chuva, você coletou e guardou uma água que acabou de cair, destilada ali. Ah, mas pode ter cocô de passarinho no telhado. Pode. Né? No rio não tem. Lá no reservatório não tem. Né? No reservatório tem muito mais coisa. Então, água se trata com cloro. No Brasil, nós não temos nenhuma companhia que faz a parte química. Quanto de agrotóxicos nós usamos na água e que nós não tratamos, né? Passa os traços lá, fala, não, está aceitável.
né? Então é uma outra coisa que acho que as pessoas tinham que preocupar. A gente não trata, a gente só trata a parte biológica, ou seja, põe cloro, mata a bactéria e serve a água. Então é uma discussão que vai mover aí tudo, economia, política, tudo para frente. A água nós vamos discutir isso muitos anos ainda, porque a solução final está difícil de aparecer e está longe. Essa água que sai da torneira, então, ela não é recomendável o consumo dela? Não, muitos lugares do mundo você bebe, né, a água assim. Aqui a gente desconfia do encanamento. Então, esse dia para trás foi até engraçado, uma pessoa conhecida da cidade estava reclamando porque a água estava vindo muito suja. E tava a roupa, claro, as camisas nunca ficavam e tal. Falei isso no microfone. Né? E aí depois um funcionário da Saneago me avisou que não tinha tampa na caixa d'água, ele nem sabia. Então assim, a gente não pode confiar na nossa falta de critério. Cuidado, se a gente não pode confiar, né? Mas a água tratada, trata com cloro, pode beber. Nós temos água de muita qualidade, né? Qualquer água que a gente passa no filtro, minha casa ainda tem aquele filtrinho de barra antigo, e você põe água lá e bebe. E a água da chuva, água não tem uma fábrica de água, toda a água é da chuva. Ela passou para dentro para o lençol freático, ela foi evaporada, a água é um ciclo, né? Então a nossa água é sempre água. A gente tem que olhar a qualidade dela, tendo boa procedência, estando clarinha ali, filtrou para o beber. Esse sistema de tratamento que existe, certamente em todas as cidades, mas nós vamos nos ater à realidade daqui de Anápolis. Você, o senhor disse aí lá na sua casa tem aquele filtro, né, tradicional, com a vela, né? Vela, filtro vai vela. Você olha, ela está amarelada, até cria, tem que limpar com açúcar. Cria um limbo, né? Tem que limpar ela com açúcar cristal. Quer dizer, então essa água passou pelo sistema, né, no caso aqui de Anápolis, pelo sistema Saneago. Ela não foi purificada lá ou foi no trajeto que ela pegou aquela Na verdade, assim, ó, água é aonde se desenvolve a vida. A vida, né, se desenvolve só na presença de água. Isso. Então, toda vez que você tiver sol na água, que tiver luz que entra na água, vai ter formação de algas lá. E em algum momento você estampa, aparece, ou ela vem ali, você tratou a parte do cloro, o cano de ferro é antigo, a encanação. Ó, o encanamento de Anápolis é tão antigo que Anápolis hoje perde aí 38% a 40% da água nos encanamentos antigos, da Saneago, sabe? Isso é uma coisa que precisa resolver. Como é que fecha o motor de um produtor lá e está perdendo 40%? Como é que a gente está pagando 13 milhões e está desse jeito? Tem que apertar mesmo, entendeu? A gente tem que melhorar. Né? Você pega o centro de Anápolis aí, nós vamos ter que um momento aí, vai ter que quebrar o centro inteiro para resolver água e esgoto lá. Você chegar na frente do hospital evangélico ali, eles tiram dali da frente o espetinho do gordo, sempre tira dali, porque é tão antiga a galeria, é tão antigo que era de tijolo. Então já roeu tudo, mistura ali, eles têm que bombear aquilo e tirar de caminhão. No bequinho do hospital evangélico ali você tem 8 metros de fundura, porque na época as bombas não conseguiam bater com tanta eficiência. Então o que eles faziam? Cavavam buraco. Hoje você cavar 8 metros para resolver, ela cai tudo que está construído ali do lado. Então em algum momento vai ter que se refazer tudo isso no centro da cidade. Mas, voltando, né, nós somos uma cidade rica, né, a gente tem muita solução, a gente tem muita nascente. O que nós precisamos é realmente, né, ter uma seriedade aí na administração de tudo que a gente está fazendo, planejar para o momento e para o futuro. O Parque das Águas fica pronto quando, doutor? Provavelmente no começo do ano agora já inicia as obras, né? E aí o ano que vem tem que estar pronto, né? O senhor tinha também uma proposta sobre o plantio de ipês nas avenidas, principalmente na Avenida Brasil, né? Como é que está aquilo? Então, a gente vingou, tá lá, a população cuida, mata formiga, reclama se alguém estraga alguma coisa, a gente está replantando o que perdeu nessa seca, isso é normal, né? E as pessoas têm que entender uma coisa, quando a gente trabalha com plantas que não são domesticadas, por exemplo, você pega ipê, você vai plantar ipê, ele não funciona igual ao milho, não. Milho você planta, cresce todo mundo igual funciona igual. O ipê é selvagem, é silvestre ainda, ele não foi domesticado. Então, você tem várias formas de expressão daquele DNA. Um vai crescer rápido, outro vai crescer mais devagar. Há um lugar, o solo está bom, um é mais adaptado ali, não. Mas a gente tem que cuidar da cidade com esse carinho aí, plantar bastante, né, para a gente poder ter essas árvores, né? Então, assim, o melhor momento de plantar uma árvore é há 20 anos atrás. Foi há 20 anos atrás. Como não plantou, o melhor momento é agora, né? E cuidar. A arborização de Anápolis, né? Nós temos aí algumas espécies que são consideradas inadequadas, né? Eu me lembro do saudoso Amador Abdala, que era o nosso Chico Mendes aqui, e ele falava muito nas mongubas, né?
nos flamboyants, né? E essas árvores realmente elas são impróprias, são inadequadas para o meio urbano? Na verdade, Sibipiruna, né? Isso. Na verdade, o que a gente tem é assim, a cidade é muito diversa. Tem lugar que dá para você plantar. Tem lugar que dá para você plantar uma samaúma, né? Que é a maior árvore da Amazônia lá. Isso. Mas tem lugar que não dá para você plantar um ipê-mirim. Então, assim, o que a gente recomenda para as pessoas? Primeiro é olhar para cima. Tem fio, né? Então planta uma árvore pequena. Segundo, você vai fazer uma cova na sua calçada, faz ela maior um pouco, 40 por 40, e deixa a árvore de 15 a 20 centímetros abaixo do nível do solo. Porque quando ela for lançar a raiz estruturante dela, os radicais, a raiz que sustenta, ela não vai quebrar a calçada. Então, assim, mas eu acho que com todo o prejuízo de fio, calçada, a gente ainda tem que ter árvore, sabe? A árvore tem ônus e bônus, mas os ônus são muito pequenos. A primeira vez quando a gente plantou os ipês, eu estava até fazendo uma entrevista no rádio, ligou uma senhora e falou, mas não vai cair flor demais? Aí eu falei, não tem jeito, né? Tem gente que tem os olhos só para as remelas, eu vou olhar as flores, né? Então, a gente tem que pensar na cidade, vai ter trabalho? Vai ter que varrer folha, mas vai ter qualidade de vida, vai ter sombra, né? vai ter sombra, vai ser bonito, vai ter tudo, então faz parte. Doutor, e o Ribeirão Antas, nosso símbolo aí, qual que é o diagnóstico que o senhor faz dele atualmente? Então, a gente está com uma grande esperança aí da Ambev fechar um projeto que eles estão fazendo de recuperar o Antas. Né? Eles já estiveram aqui, estiveram no Ministério Público. O Antas é o rio símbolo da nossa cidade, né? Assim, ele nasceu por causa dele. A nascente principal dele, comecinho, é ali perto do Posto Presidente. E aí vem descendo, fazendo a curva. É um rio bastante judiado, né? Muito esgoto, muita coisa suja, muitas partes com gabião, mas a gente tem que trabalhar isso aí, né? Plantar e vir cuidando devagar. Eu acho que eu vi um projeto no interior de São Paulo, chama Águas Urbanas, em que eles fizeram um projeto e conseguiram um patrocínio de um banco estrangeiro e refizeram as nascentes urbanas, né? Então tem muita coisa para fazer em Anápolis, a população super apoia, é muito legal isso, assim, você chega nos lugares, o povo abre a cara na hora que vê, fala, o barbudo dos ipês e tal, é bom demais ver isso, né? E as pessoas ajudam também. Então, se você pensar que tem quase 50 dias que nós estamos fazendo doação de muda e que até hoje tem gente lá na secretaria todo dia para plantar árvore, né? Então a gente está esperando ele chegar agora mais 150 mil e que vai vir lá do Legado das Águas, né? A gente fechou com o governo do estado e a gente vai trazer. E aí, assim, a ideia da arborização, Nilton, é a gente plantar árvore nativa. Por quê? Por que plantas nativas? Porque ela está sincronizada com o ciclo hídrico. O que significa isso? Ela dorme na seca, nós não precisamos molhar ela não bombeia a água na seca, ela não drena o solo. Quando a chuva vem, ela fica linda. Porque tem uma coisa que acontece que é assim, a gente acha que o jardim tem que ficar bonito o ano inteiro, né? E não existe isso. O jardim do Palácio Francês, ele congela no inverno, né? E no outono ele não tem nada. Então, essa coisa de ficar gastando água potável da mangueira lá, só que a gente tem essa riqueza. Então, assim, tem um caso lá em Goiânia clássico, na Aldeia do Vale, um senhor gasta R$3.000 de água para manter o gramado verde. Tiver que entrar na justiça, porque você usa a água que a outra pessoa ia usar, você está bloqueando, né, a pressão da água. Então, assim, a gente trabalhar com árvore nativa, ela vai estar sincronizada, ela é da nossa terra. Ela atrai as meliponas, são as abelhinhas sem ferrão, jataí, marambaia, japi, as outras todas, né? Ela floresce, você tem flores no verão, na seca, o ipê floresce na seca, né? E você traz uma biodiversidade de volta. Então, reconstruir, refazer o cerrado é a coisa mais inteligente que a gente possa fazer. Agora, mas você é radical, vai plantar só isso? Não. Quer uma florzinha? Pode pôr uma florzinha lá também. Essa questão de irrigar gramados, né? É uma polêmica isso, né? A pessoa, se não molhar, morre a grama, fica feio, fica, não é? Mas aí depois dá só uma chuva, ele volta. Ela volta. Tem uma grama que vocês, quem for mais observador aí, a gente está começando a introduzir ela em Anápolis, chama Arax pintoi ou grama amendoim. É uma grama brasileira, ela é uma leguminosa rasteira, você quase não tem que podar ela, e ela floresce, dá uma florzinha amarela, quer ver, ó, no trevo do Recanto do Sol tem, lá no trevo do viaduto Ayrton Senna tem, na Praça Dom Emanuel nós já pusemos, e ela bateu uma chuva, ela fica verde, floresce tudo. A gente tem que entender que a estação marca o ambiente. Nós não temos que ficar jogando água em tudo quanto é lugar na seca,
na restrição total. Então, se trabalhar com a árvore nativa, você tem essa explosão da primavera, que é quando chove, a produção, né, em volta da minha casa lá tá cagaitas, mangabas, guapevas, pelo do cerrado, tá tudo que a gente plantou uns anos atrás, e é muito legal ver isso. Né? No Japão, as cerejeiras, né, elas têm época. A cherry blossom é lindo aqui. Não, e quando rega na seca e não chega nem perto do verde da primeira chuva. Então, se trabalhar a resiliência, e aí a resiliência é reabilitar ambientalmente, para a gente aguentar aí, passar a seca, passa o inverno, tem chuva, fica bonita de novo. Então a cidade fica limpinha no inverno, passa, pinta o meio-fio, limpa, poda, espera vir chover, floresce de novo, e assim é a vida. Agora, de tudo isso que nós falamos aqui, a coisa mais certa que tem é que nós temos que nos reeducar ambientalmente, né? De saber usar a natureza, né? Usufruir da natureza. Né? Mas você tocou num ponto, rapaz, que é assim, a gente precisa ser reeducado em tudo. Eu tenho 2 filhas adultas, né? E eu me reeduquei, porque lá em casa, se você fizer algumas piadas, por exemplo, de mulher, piadas de conotações racistas, não tem graça mais. Na nossa infância, isso parecia que era legal, né? Aspas, né? Então, a gente tem que se reeducar nisso. A gente tem que se reeducar porque você foi criado numa cidade que não tinha faixa. Você passava na rua em qualquer lugar. E aí você acha absurdo ter que passar na faixa. Então, eu acho que a gente devia ver educação ambiental hoje como educação ambiental urbana. A educação ambiental que existia lá e que existe, o lobo-guará, a raposa cinza, é legal para conhecer o cerrado culturalmente. Mas a gente precisa saber assim, para onde vai o resíduo que você gera? Né? Quanto isso custa para a cidade, o resíduo, o lixo que você gera? Quanto que você gasta de água? Quais são as suas atitudes hoje que estão impactando ali e não estão? Como é que a gente funciona com o outro? Até onde vai a minha liberdade? Nós precisamos nos reeducar. Eu preciso ser educado diariamente, né, com as coisas. Então, eu acho que a cidade inteligente, ela tem 3 inteligências, né? Eu estou nessa discussão lá no Ministério, e aí a gente tem 3 inteligências para a cidade. A inteligência ambiental, que é como o ecossistema funciona, porque se você não obedecer isso, você vai ter constantemente destruído pela chuva, como é Anápolis. Inteligência social, a cidade que exclui, ela cria o próprio problema, né? Ela cria o bandido. A cidade que não educa, né? Ela cria o próprio problema. Então, inteligência social, que essa é a cidade ser educadora e inclusora. Inteligência econômica, que é interrelacionar todos os dados e planejar o futuro, né, para a cidade, para as pessoas e com as pessoas, que eu acho que é a parte mais importante. Porque não adianta eu ter uma consciência de preservação, mas lá na Amazônia, lá no Pantanal, e não ter a consciência de preservação aqui na minha rua. Exatamente. E a outra coisa que a gente tem que pensar assim, nós somos o ambiente. Nós somos o ambiente, né? Nós somos o cerrado. Nós estamos aqui juntos e nós somos o cerrado, né? Então, se a gente se incluir no ambiente, e esse dá um grande passo, a gente se incluir a cidade também. No ambiente não é um parque cercado de tela do lado de lá, não. Ele tem que ser nossa cidade. A cidade tem que ser linda, boa, né? Boa de conviver, boa de morar. Sim, nós queremos agradecer a presença do Antônio Alzaek, ambientalista, diretor de recursos hídricos da Prefeitura de Anápolis. Muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e conversar com vocês. Ele não apresentou a parceira dele lá, né? A Maélia, arquiteta que trabalha com a gente lá na secretaria, veio aqui conhecer o funcionamento da rádio, né? Quer falar alguma coisa aí, Maélia? Não, só como ouvinte hoje. Não, mas fala no microfone. Então fala no microfone, Ninguém te ouviu. Fala aí perto do microfone. Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou só como ouvinte. A doutora Maélia? Maélia é arquiteta, trabalha com a gente. A esposa do vice-prefeito? Isso mesmo. É verdade. Ela formou em arquitetura lá e está trabalhando com a gente na secretaria e ajuda muito lá. Próxima vez vai ficar o compromisso, ela vai bem para falar também. Vamos apertar ela. Agora, 12h40, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos com mais informações.